E aí galera do Fábrica de Gênios, eu sou o Refrão Lucas, ex-aluno do curso de Python e Django no Senac Piauí. Vim aqui hoje no canal do Fábrica de Gênios para desafiar os alunos que estão concluindo o curso de Python e Django no Senac e os alunos do curso de Power BI no Fábrica de Gênios. E também convido toda a comunidade que acompanha a gente no canal. A aula de hoje é para desafiar vocês a construir uma API comercial utilizando Python e Django. Essa irá ser a primeira parte desse desafio proposto pelo professor Arthur. Na segunda parte, ele irá consumir nossa API e com ela gerar relatórios utilizando Power BI. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Vou utilizar o Python 3.7 no meu ambiente virtual. Para quem está criando o ambiente virtual, saber qual a versão do Python que eu estou utilizando. Eu vou utilizar o Conda, mas fiquem à vontade se vocês quiserem utilizar o Virtual Env ou o venv do próprio pip, certo? Mas eu vou estar utilizando aqui o Conda, que ele já está pré-instalado aqui nas minhas dependências do meu computador. Beleza, eu já criei aqui o meu ambiente virtual. Para esse projeto eu vou utilizar o PyCharm e vou estar utilizando também algumas funcionalidades legais do PyCharm, como o terminal integrado, mas todos os comandos aqui eu vou estar explicando da maneira que vocês, se vocês quiserem fazer em terminal, sei lá, um terminal externo, fiquem à vontade, certo? O nosso foco aqui vai ser literalmente codificar aqui a nossa API. Bem, eu tenho aqui minha pasta está vazia, não tem nada. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é instalar o Django. Então, pip install Django. Beleza, Django instalado, eu vou iniciar aqui meu projeto. Django admin, start project e vou dar o nome aqui do nosso projeto, que é loja do programador. E vou colocar um ponto no final para o Django admin iniciar o projeto na mesma pasta que eu já estou aqui. Ou seja, o arquivo... Deixa eu ver se ele iniciou, pronto. O arquivo manage.py já vai iniciar na mesma altura aqui que eu estou na minha pasta. Beleza. Criei meu projeto. A gente vai fazer as primeiras configurações de app. Dentro da minha pasta principal, eu vou criar um diretório, onde a gente vai chamar esse diretório de app. Dentro dele a gente vai iniciar a gente vai colocar toda a dependência de aplicativos, certo? Todos os aplicativos do nosso projeto. Então eu vou entrar aqui dentro da pasta app, beleza, entrei dentro da pasta e vou iniciar a instalação dos meus aplicativos. Nós vamos iniciar com base no modelo, na nossa modelagem. Eu deixei essas divisórias aqui. Para cada divisória aqui é uma app. Por exemplo, essa aqui vai ser uma app de vendas, essa aqui vai ser a nossa app de funcionário. Então eu já deixei organizado aqui para quem quiser utilizar ou melhorar essa modelagem aqui que eu fiz para vocês. Então beleza, vou iniciar aqui a nossa primeira app, vai se chamar cliente. Então Django admin start app cliente. A nossa segunda app vai ser funcionário. Vamos ter uma app de produto e vamos ter uma app de venda. Beleza, iniciamos aqui, criamos os nossos projetos ou nossas apps, perdão. Vou verificar aqui, então está todo mundo criado aqui corretamente. A segunda parte vai ser instalar nossas apps aqui no nosso Django, no nosso settings aqui do nosso projeto do Django, certo? Para a gente iniciar a instalação do nosso projeto, ou a instalação das nossas apps, para a gente iniciar a instalação das apps, basta a gente vir aqui em Installed Apps,
e a gente vai colocar o diretório da nossa app. Então a gente vai chamar aqui app.cliente e a vírgula no final. A gente vai fazer isso para todos, então eu vou colocar aqui app aqui. Temos a de funcionário, temos a de produto e a de venda. Bem, antes de eu prosseguir, pode ser que tenha alguns alunos aqui que estejam acostumados a utilizar sem ser dentro de uma pasta app. O que é que isso vai influenciar no meu projeto? A influência que eu utilizo os apps dentro dessa pasta específica que eu criei manualmente não influencia em basicamente nada. A única diferença é que eu vou estar organizando o escopo do meu projeto. Então eu vou estar organizando dessa maneira. Beleza, instalei minhas apps. Eu vou rodar o meu Make Migrations e Migrate. Opa. Então voltando aqui, eu vou rodar o nosso Make Migrations. Beleza, não detectou nenhuma mudança. A gente vai rodar aqui o Migrate. Pronto, ele deu as primeiras migrações aqui do dia. Então, ele rodou aqui, vamos verificar se tem algum erro nas criações das apps. Vamos rodar o Run Server. Opa, já está sendo utilizado. Vou rodar novamente aqui. Beleza. Então deu certo aqui, pessoal. Esse erro inicial aqui é que eu já estava utilizando essa porta, então eu parei o meu outro servidor que eu estava utilizando. Enfim, na edição tu tira isso se tu quiser. Então, pessoal, já iniciei meu servidor aqui, então vou abrir meu navegador. Deixa eu trazer ele pra cá. Beleza, então eu vou abrir aqui. Olha só, ele já deu que o debug tá true, né? Ele avisou aqui que meu debug tá true e ele trouxe essa tela aqui inicial aqui do Django. Beleza. O que é que a gente vai fazer a partir de agora? A nossa segunda parte, depois de criar nossas apps, a gente vai criar os nossos models. Da mesma maneira, levando em consideração levando em consideração as nossas tabelas aqui que a gente criou de modelo, certo? Então, vamos lá. Eu vou deixar essa coisinha aqui na minha outra tela aqui, certo? Mas aí eu vou acompanhando, beleza? Então, eu vou aqui nos meus models. Qual a primeira coisa que a gente vai criar? Eu vou abrir meu script novamente aqui, no TXT. Na minha tabela de cliente, eu irei ter duas tabelas aqui. Na minha app de clientes, vamos ter duas tabelas. Uma tabela de cliente e uma tabela de endereço. Por ordem, eu vou criar primeiro a tabela de endereço e depois a minha tabela de cliente, certo? Enquanto eu estiver modelando ela aqui, eu vou estar explicando o motivo de eu estar fazendo isso. Isso vai influenciar literalmente quando eu for rodar o comando do make migration e migrate, beleza? Então eu vou criar aqui. Não tem como eu deixar essa parte aqui que ele some, mas eu vou deixar ela aqui na minha outra tela aqui para poder a gente acompanhando. Então, o meu endereço ela vai conter um endereço, certo? Ele vai ser um char field e o max length dele eu vou colocar como 100. Eu vou ter um bairro da mesma maneira, models.charfield, e ele vai ser 100 aqui.
Galera, eu vou evitar codificar a parte de verbose name, pois a gente não vai, nesse primeiro momento a gente não vai estar utilizando ele. Seria mais para beleza na hora da execução, no Django admin dessa app. Certo? Então, eu vou configurar apenas o obrigatório aqui, os parâmetros obrigatórios de cada atributo, de cada classe aqui. Eu vou ter um estado. E nesse campo de endereço, eu vou ter dois atributos aqui, que é a latitude e a longitude. Beleza, meu módulo de endereço já foi criado. Eu vou criar aqui a minha class meta para manter organizado o escopo da minha tabela. Na class meta eu vou adicionar aqui um verbose name. Esse verbose name eu vou trazer endereço. Endereço, certo? E eu vou trazer o verbose name plural. Qual é a diferença? Quando a gente está executando, né, chamando nossa classe em algum lugar, ela sempre vai ser chamada com esse nome aqui em cima, certo? Porém, ao exemplo, quando a gente se futuramente vocês estender, melhorar esse projeto e colocar, peraí, corta essa parte toda aí. Beleza, então eu criei minha class meta. Para que serve a class meta? Vocês perceberam que eu coloquei aqui o meu verbose name e o meu verbose name plural. Qual é a diferença e o que é que isso influencia? Bem, se você for criar esse model lá no Django admin, o nome da sua tabela vai ser o nome que vai trazer lá na label da app, correto? Só que o nome da nossa tabela ela não contém esse caractere especial. A gente não pode colocar esse caractere especial que é o cedilha, né, do endereço. Então o que acontece? Eu posso passar um verbose name que ele vai servir como uma label para quando eu chamar essa tabela aqui. Da mesma coisa quando ela for no plural, certo? E aqui eu vou criar a minha função str, que ela só vai retornar para mim um objeto com o nome endereço. Beleza? Cef.endereço. Fechou? Então aqui nós já temos nossa app de endereço. Então vamos criar agora aqui a nossa app de cliente. Beleza, nós temos nossa app de cliente, models.model. Quais atributos que nosso cliente vai ter? Primeiro, nosso cliente vai ter o nome. Beleza, pessoal. Nessa parte aqui, eu vou ter um campo... Eu quero colocar um campo de escolha para na hora do cadastro ir lá e escolher, certo? Só que esse campo de escolha eu quero apenas que ele me traga dois ou três tipos de escolha, escolhas específicas. O que eu vou fazer? Que eu vou fazer uma choice, certo? Explicando mais ou menos o que é uma choice. Choice vai ser um grupo de valores, pode ser uma tupla ou uma lista, certo? Ou pode ser uma lista de tuplas que eu vou passar como parâmetro para algum campo. Seja ele char field, é mais comum a gente utilizar em char field ou integer field. No caso do integer,
eu vou fazer o seguinte. O que eu estou fazendo aqui? Para cada valor setado como 1 na minha tabela, certo? Ele vai ganhar o valor de masculino. É como se eu estivesse fazendo um select, né? Option com valor 1, ele vai aparecer para o usuário o valor masculino. Mas, por trás dos panos, lá no value, certo? Do HTML, ele vai trazer o valor 1. Um exemplo prático de como funciona aqui essa choice. Eu vou trazer que o 2 seria o feminino. Pronto. Eu vou utilizar integer field. Eu poderia utilizar char field, mas integer vai levar menos peso para o meu banco. Se eu fosse utilizar char field, basta eu transformar isso aqui para uma string, certo? Mas eu vou utilizar dessa forma mesmo. Eu vou ter a data de nascimento. Data de nascimento é uma date field. Date field. Beleza? E vou colocar o auto-null dela aqui como false. Esse auto-null aqui é para ele pegar a data que está atual do sistema e carregar direto se o usuário não fizer nenhum input de data de nascimento. Então ela vem meio que um default ali. Então eu não vou permanecer esse default. Eu vou trazer aqui o endereço. E agora vem a jogada de mestre. Eu vou fazer o endereço como uma chave estrangeira. Como ainda vou executar o Make Migrations para criar a tabela de endereço, então eu necessito primeiro criar a tabela de endereço. Por isso que eu coloquei a tabela de endereço aqui anteriormente à minha tabela de cliente. Certo? Para quando eu fosse criar a tabela de cliente, ele caísse bem aqui na condição, ó, crie o endereço como chave estrangeira, foreign key, e aqui eu vou setar a tabela de endereço, ele já vai saber, aí ele já vai conseguir organizar esse relacionamento lá no meu banco de dados, porque a tabela já está criada. Beleza, eu posso chamar apenas digitando o nome aqui da minha classe. E tem um parâmetro obrigatório que é o onDelete. O que é que significa esse onDelete? Eu vou passar aqui o parâmetro e aí eu explico. Beleza, esse onDelete significa que qual vai ser a maneira que você quer excluir esse objeto. Por exemplo, se eu tenho um endereço aqui no Disseu, endereço cadastrado por Disseu, certo? E eu tenho 3 clientes que têm esse endereço que é do Disseu, que está utilizando esse endereço do Disseu. Beleza. Quando eu excluir esse endereço do Disseu, todos os clientes que têm relacionamento com esse endereço vão ser excluídos também, se eu utilizar o Cascade, certo? Existem outros métodos como o DoNothing, que ele simplesmente vai ignorar, certo? Tipo, vou excluir aqui o endereço do Disseu, e todos os clientes que têm esse endereço eles não vão ser afetados. Qual é o problema disso? Quando eu for tentar ver os dados desse cliente, vão vir corrompidos. E aí pode causar falha nos dados e etc. Então eu gosto de utilizar o Cascade nesses campos de chave estrangeira. Eu vou criar aqui o campo de telefone. Eu vou colocar como char field. E vou colocar o max length dele como 25. Por quê? Porque pode ser que venha dessa forma aqui o número do telefone da pessoa. Acho que eu botei número demais aqui. 999. Pronto, mais 4 números aqui. Então pode vir dessa forma o número da pessoa. Certo? Como a gente se trata de API, então a gente não vai ter controle sobre o que está vindo de dados. Lembrando, a gente pode ter um controle na hora de cadastrar, porém a gente não vai fazer o tratamento. Beleza, e o cliente ele vai ter um tipo também. Ele vai ser ou pessoa jurídica ou pessoa física. Certo? Eu vou criar uma choice para isso. Beleza.
A mesma maneira que eu criei pro sexo. Vamos criar aqui uma lista de tuplas. Ele vai receber o valor de pessoa física. E 2 pessoas jurídicas. Beleza, então meus módulos estão criados. Opa, falta finalizar esse aqui. Esqueci aqui. Vamos criar nossa classe meta. Essa classe meta não é obrigatória, viu, gente? Mas eu gosto de setar ela na hora da criação de todo model que eu faço. Porque evita eu estar fazendo essas configurações de model toda vez que eu necessitar trabalhar com eles. Por conta de necessidades. E eu vou criar também um DFSTR. Beleza. Eu vou retornar para mim aqui um valor que vai ser o nome do cliente. Então, beleza. Aqui está correto. Está correto. Nossas duas classes estão criadas. Então, vamos rodar o Make Migrations. Eu vou parar aqui meu servidor. E eu vou rodar o comando Make Migrations aqui. Beleza, ele já pegou ali minha migração. Eu vou criar aqui o meu migrate. Vou fazer o migrate. Beleza, rodou o migrate. Vamos iniciar o servidor para saber se teve algum problema. Não, o servidor iniciou normalmente. Então aqui nós já finalizamos nosso app de cliente. Eu vou finalizar o restante das outras apps. Certo? E aí a gente parte para a questão da API. Aqui eu vou iniciar. Deixa eu pegar a modelagem aqui. Eu vou iniciar na tabela de funcionário. Eu tenho um setor e eu vou ter o funcionário. E aqui acontece também a mesma coisa. Ó. Eu tenho o atributo aqui setor, que ele vai ser uma chave estrangeira da outra tabela. Então a gente vai criar primeiro essa tabela de setor e depois de funcionário. Então, class setor models.model. De atributos a gente vai ter o nome. Eu vou colocar aqui como max length 100. E eu vou ter o tipo desse setor. Eu vou também fazer uma choice nesse caso aqui. Beleza? Vou fazer um choice como inteiro aqui. Tem um detalhe, pessoal, interessante em relação às choice. As choice, elas são imutáveis depois que você cria no seu model. A não ser que você crie alguns campos. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor, eu estou criando essa choice aqui, certo? Eu não vou conseguir manipular esses tipos, esses campos da choice aqui, eu não vou conseguir adicionar e nem excluir esses campos. Só vou conseguir se eu vier aqui no arquivo de models e fazer isso manualmente. Então, tem a parte boa, né, e tem as partes ruins de utilizar dessa forma. Beleza, galera. Finalizei aqui a tabela de setor. Deixa eu criar logo o DFSTR aqui. E eu vou retornar o nome. Pessoal, tem um detalhe aqui. Por exemplo, na minha tabela de setor, na opção aqui do verbose name plural, eu adicionei setores com ES. O Django, o que é que o Django iria fazer? O Django iria trazer para mim, no plural, quando ele fosse setar isso lá no Django admin, iria trazer assim. O Django ele só adiciona esse prefixo S no final de cada nome de tabela. Se a gente não passar dessa maneira aqui, se a gente não setar, né, na classe meta aqui
ele vai apenas concatenar um S no final. Beleza, criei minha tabela setor, vou criar nossa tabela de funcionário. Então, o que nosso funcionário vai ter? Eu vou abrir aqui meu... Beleza. Meu funcionário ele vai ter o CPF, data de nascimento, nome e o setor que ele trabalha. Então, vamos lá criar. Eu vou ter o nome. Para facilitar... Não, beleza. Então. Eu vou ter o nome. Eu vou ter a data nas. Eu vou colocar aqui autonull como false. Eu vou ter o CPF. Esse CPF eu posso colocar como inteiro, mas o inteiro ele recebe valores negativos, então eu vou colocar positive integer field, ou seja, só vai aceitar valores inteiros e positivos. E eu vou agora trazer o setor. Vai ser uma chave estrangeira. Da tabela de setor. Beleza, vou setar aqui meu onDelete. Esse onDelete é obrigatório. Beleza, então terminei aqui minha app de funcionários. Eu vou adicionar o class meta e o meu str aqui em funcionários. Eu vou apenas copiar aqui e eu vou substituir funcionário. Eu vou colocar minha situação aqui, funcionários, e aqui eu vou retornar o nome do funcionário. Beleza, então nossa app aqui de funcionário já está concluída. Vou fazer de produto. De produto a gente tem categoria e produto. Da mesma forma, produto ela tem uma chave estrangeira aqui que está chamando a tabela de categoria. Então a gente vai criar nessa ordem, certo? Primeiro a tabela de categoria e logo após a tabela de produto. Na minha tabela de categoria eu vou ter o nome da categoria. Opa. Beleza, e como assim? Eu vou ter também o tipo da venda. Beleza. Esse tipo da venda vai ser também uma choice. Essa choice vai receber dois valores. Meu tipo de venda ela pode ser atacado ou varejo. Certo? Então, vou fazer um choice para isso. Em um primeiro momento que eu não vou estar precisando cadastrar e manipular esses valores. Então eu vou criar aqui uma lista de tupas. Para o valor 1 eu vou setar atacado. Para o valor 2 eu vou colocar o varejo. Show? Deixa eu ver, ele deu tá dando algum erro aqui. Ah, beleza, tá faltando um S aqui no meu atributo choices. Beleza, nossa app está concluída. Eu vou copiar a questão do class meta e dessa função inicial aqui, pra gente não perder muito tempo. Beleza. Categoria, categorias. Beleza, aqui vai permanecer da mesma maneira. A única coisa que vai alterar em cada meta tag são os verbose name e o que você vai retornar. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o campo nome aqui, então posso retornar o campo nome. Agora eu vou criar a class produto. Beleza. Vai ter um nome.
Esse nome eu vou colocar como 200. Ele vai ter um preço. Esse preço, eu tenho alguns parâmetros obrigatórios, porque eu estou utilizando o decimal field, ou seja, eu vou receber valores com vírgula. Eu tenho que passar dois parâmetros obrigatórios. O primeiro é o max digits, ou seja, pode ter até 5 dígitos depois da casa decimal, sem contar a casa decimal. E na casa decimal eu posso definir também os decimais places. São dois parâmetros obrigatórios para esse campo. Então eu vou definir como 2. Eu vou importar aqui as categorias. Beleza? E vou também criar aqui o de estoque. O estoque não pode ficar vazio, então eu vou criar ele como positivo integer field. Beleza? Finalizado aqui, eu vou criar, vou copiar aqui e criar nossa class method. Produtos, vou retornar o nome, tem um campo nome aqui, beleza. Tem um detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês, bem interessante. Da mesma maneira que eu posso também colocar um label para minha app de produto, eu posso colocar também para o meu campo. Por exemplo, aqui eu tenho o preço sem o cedilha. Eu posso passar um atributo para cá chamado verbose name, e aí eu posso digitar aqui o nome que ele vai atribuir para esse campo, ou seja, a label que ele vai atribuir para esse campo. Então eu posso passar esse parâmetro verbose name para todos os campos que eu necessitar. Como eu estou trabalhando com API, então isso aqui praticamente vai ser, não vou necessitar tanto, certo? Na minha app de vendas, eu vou fazer aqui o meu modelo de vendas. Eu vou retornar aqui meu modelo. Beleza, na minha tabela de vendas aqui, ó, eu tenho a tabela de vendas e eu tenho a tabela de vendas produto. A tabela de vendas produto, ela vai receber a venda, ela vai receber o produto e a quantidade. Ou seja, ela vai ser um main-to-main para atribuir. Uma venda, ela pode ter vários produtos. Então essa tabela aqui vai ser uma tabela de apoio para a gente trabalhar nisso, certo? Vamos criar e aí eu vou explicando na criação, para ficar de uma maneira mais clara e objetiva. Vamos lá, primeiro eu vou criar a tabela de venda. Eu vou trazer aqui o funcionário. O funcionário eu já cadastrei ele anteriormente, então eu vou chamar ele como uma chave estrangeira para cá. Beleza? O primeiro método que eu criei uma chave estrangeira nos módulos anteriores foi utilizando apenas o nome, importando dessa forma aqui o nome da classe. Eu posso utilizar dessa forma ou posso também passar como uma outra forma. Essa segunda maneira seria passando em um valor string, certo? Onde eu vou primeiro criar aqui a app label e aqui eu vou chamar o módulo, beleza? Então essa vai ser a estrutura que eu vou estar chamando qualquer ligação aqui for em key, tanto se for na mesma app quanto mesmo se corta tudo isso aí, viu? Mesmo se eu chamar na mesma app ou se eu quiser chamar de apps que não está aqui. Por exemplo, funcionário, ela está lá no módulo de funcionário, está lá na app de funcionário, né? Está aqui. E eu estou em venda. Como é que eu faço para o meu módulo se ligar nessa classe aqui de funcionário? Dessa maneira. Eu passo o nome da minha pasta, então funcionário, que é o nome da nossa app,
que o Django já rotulou quando a gente gerou a migração, e o nome do nosso módulo que a gente quer importar. Beleza? Então, já importei eles aqui. Tem a função delete aqui que é obrigatória. Eu vou também chamar o cliente da mesma forma. O cliente ele vai ser um foreign key. Eu vou chamar o cliente lá da app de cliente. Então, eu vou passar o nome da minha app e o nome do meu módulo. Uma outra maneira de contornar isso seria importando diretamente aqui, por exemplo, from, cliente.modules. E aí eu poderia importar aqui o módulo de cliente. E aí eu chamaria direto aqui apenas o nome cliente. Certo? Posso fazer dessa maneira. Porém, eu acho mais interessante fazer dessa outra maneira aqui. Mas fiquem à vontade na criação do seu projeto. Eu vou colocar um campo aqui que é criado em. Ele vai ser o módulo de data. Ele vai ter o AutoNowAdd como true, o único atributo dele. Esse AutoNowAdd significa que quando eu criar um objeto venda, eu criar um cadastro nessa tabela, ele já vai setar um valor para a data que é de acordo com o servidor, ou seja, a data atual. E eu vou criar nossa classe meta aqui. Eu vou retornar aqui. Deixa eu ver o que eu vou retornar. Eu vou retornar apenas o funcionário aqui. O format. Eu vou colocar self.funcionário. Venda de. Beleza, eu vou retornar assim: venda de e o nome do funcionário. Beleza, fiz aqui meu módulo de vendas, minha classe. E agora eu vou fazer minha tabela de vendas prod, vendas de produtos. Essa vendas produto, se a gente ver lá na modelagem, ela vai pegar venda, vai pegar produto e quantidade. Ou seja, de uma maneira explicativa aqui. Eu tenho uma tabela de produtos aqui. Por exemplo, eu vou criar aqui uma lista. Produto 1. Prod 2. E produto 3. Vamos lá, vamos supor que o cliente comprou isso aqui. Então isso aqui, todos esses 3 produtos, ele vai ter uma venda. Ele vai ser cadastrado numa venda. A venda ela vai ter o quê? Ela vai ter o cliente. Beleza? Então, ó, a venda ela vai ter um cliente e a venda também vai ter como é que eu posso dizer? A venda também vai ter um vendedor. Beleza? Só que eu vou ter vários produtos para essa venda. Então, como é que eu vou atribuir esses produtos para essa determinada venda? Eu vou criar uma tabela extra para fazer essa relação man-to-man. Ou seja, eu vou pegar a chave dessa venda e vou criar vários. Eu vou ter uma tabela aqui no centro, beleza? Chamada vendas prod. Ou seja, para cada venda eu vou pegar a chave dessa venda, que é onde vai conter os cadastros lá dos funcionários, onde vai fazer toda a relação cliente-vendedor e a data de criação. E vou pegar a chave, né, o ID da venda, e eu vou pegar o ID de cada produto, ou seja, eu vou criar
para cada produto eu vou criar um novo objeto nessa tabela, um novo cadastro nessa tabela. Ou seja, eu vou pegar o produto 1 e relacionar com venda, o produto 2 e relacionar com venda. E assim até eu fechar todos os produtos daquela determinada venda. Beleza? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui a venda, beleza? A minha venda, opa, Sheffield não, é um foreign key. Eu vou chamar aqui a venda. Eu vou passar o atributo onDelete, models.cascade, beleza? Eu vou passar aqui o produto, models.foreignkey, produto e um delete models.cascade. Eu vou passar também a quantidade, porque assim a gente pode criar futuramente algum método para calcular essa quantidade, quer dizer, o valor total, de acordo com a quantidade e o preço do produto. Ele vai ser um positive integer field. Eu vou definir ele como não nulo. Ele não pode servir nulo. E default 1. E eu vou passar aqui o nosso class method. Em vez de eu chamar esse nome dessa tabela, eu vou chamar produto da venda. E aqui beleza. Aqui eu vou retornar para mim o ID da venda. Beleza? Só o ID da venda. Então, pessoal, para cada... Eu vou criar todos os relacionamentos. Vou criar lá o cliente. Eu vou criar o funcionário. Certo? Quando eu for cadastrar uma venda, eu cadastro uma venda. Beleza. E aí, após eu cadastrar a venda, eu vou cadastrar um produto para venda. Relacionada àquela venda. Então, para cada produto que eu quero adicionar àquela venda, antes de fechar ela, eu vou fazer um cadastro nessa tabela aqui. Beleza? Pode ser que surjam dúvidas. Por que eu não cadastro o produto direto na venda? Beleza. Eu não vou cadastrar direto na venda. Primeiro, porque senão eu iria ter várias vendas para um mesmo cliente e um mesmo funcionário. Ao exemplo, se um cliente quiser vários produtos e de uma vez só, né? For numa loja, eu vou comprar vários produtos de uma vez, sei lá. E como é que isso se comportaria no sistema? Então isso não seria legal, certo? Eu posso trazer dessa maneira aqui, trazer esse relacionamento utilizando chave estrangeira aqui, certo? É uma das formas. Eu posso utilizar um relacionamento também direto aqui, que seria o main-to-main, né? Que seria, por exemplo, vou chamar aqui algum campo, só para dar exemplo. Posso chamar esse main-to-main field aqui. Só que o problema de utilizar esse main-to-main é que eu não vou ter a opção de adicionar, por exemplo, alguma quantidade para aquele determinado produto. Eu simplesmente vou encher a minha venda de produtos sem trazer a quantidade separada de cada um. E aqui eu consigo manipular, certo? Eu posso trazer a quantidade, posso trazer alguns outros campos aqui se eu quiser. Beleza? Então meus modos estão criados. Eu vou rodar o Make Migrations e vou rodar o Migrate. Então, beleza, ele já criou aqui funcionário, produto e venda com sucesso para mim. E meu servidor está rodando. Então, pessoal, nessa primeira parte eu criei apenas os models. Ok? Tem meus modos totalmente criados. Agora nós vamos para as
para a parte de criação da nossa API. Então, galera, voltando aqui, eu vou iniciar agora a parte de API. Então, eu vou Então, galera, agora eu vou iniciar a parte de API. Eu vou começar vou finalizar essa... Peraí, corta essa parte desse áudio todinha aí e tu coloca isso aqui. E aí, galera, eu vou fazer a parte de API agora. Para iniciar, vou finalizar aqui esse meu servidor. Eu vou instalar o Django REST Framework. Antes, eu vou abrir aqui meu site, ou meu navegador. E vou colocar aqui no site do Django REST Framework. Beleza, esse aqui é o carinha que a gente vai fazer a nossa API, certo? A gente vai estar utilizando essa biblioteca aqui para o Django. Então a gente pode vir aqui em instalação. Então ele já te dá uma série de passo a passos aqui da forma que a gente vai realizar a instalação dessa framework. Eu vou estar pegando aqui pip install Django REST Framework. Eu vou instalar. Beleza, ele instalou para mim. Vamos ver o que falta mais aqui. Beleza, instalei, ele me dá também outras duas opções aqui. Isso aqui seriam opções mais avançadas. Isso aqui seria para suportar Markdown. Eu não sei explicar exatamente o que seria isso, mas tem a ver com alguma coisa com o navegador. E esse aqui seria suporte aos filtros, mas a gente não vai trabalhar com eles dois agora, então a gente só vai instalar esse REST Framework aqui inicialmente. Vamos instalar lá nas Installed Apps o nosso REST Framework, beleza? Lá nos Settings, vamos instalar depois das nossas apps o REST Framework, beleza? E lá no nosso arquivos, diretório root do projeto, lá no arquivo urls.py, a gente vai adicionar essa URL aqui. Beleza, essa URL para que vai servir? Ela simplesmente, a gente não vai estar trabalhando com ela, mas eu vou incluir ela aqui por fazer parte da documentação, mas é a nossa URL de autenticação. A gente não vai trabalhar a autenticação. Eu vou incluir aqui o portal include. O include ele está no mesmo nível aqui de URLs. Beleza. Aqui veio o URL, eu transformei em path. Então a gente pode remover aqui o regex. Beleza, deixar só API alpha. A gente pode testar, ver se está funcionando nossa API. Deixa eu colocar meu servidor aqui rodando novamente. Eu vou tentar acessar essa API alpha aqui. Vamos ver o que vai me trazer. Beleza, ele me dá duas opções de URL, que seria o de login. Beleza, pessoal, então ele já me traz aqui a tela de login, certo? Como eu disse, a gente não vai utilizar a parte de login nesse projeto aqui. Configurei. Agora a gente vai para a parte Kickstart, né, que ele chama, início rápido. Ele passa aqui até um exemplo, mas a gente vai trabalhar isso aqui. A gente vai trabalhar esse mesmo exemplo de uma forma mais separada e mais simples, certo? Esse exemplo aqui, ele simplesmente vai estender uma classe padrão e vai configurar isso direto no Django REST Framework. Vamos aqui para o código para a gente entender como é que a gente vai fazer. Eu vou fazer, como toda essa configuração é uma configuração longa, para o vídeo não ficar muito estendido, eu vou fazer essa configuração para cliente e em seguida eu vou replicar para os outros três módulos, beleza? E aí eu vou retornar a API para vocês e explicar apenas o que eu alterei para os outros módulos.
Mas basicamente o que eu fizer na app de cliente, eu vou fazer nos demais. A única coisa que vai mudar é simplesmente o nome no caso aqui das nossas tabelas, por exemplo, cliente, endereço, isso vai mudar. Beleza, dentro da minha app de cliente, eu vou criar um arquivo chamado serializers.py, beleza? Vou deixar esse arquivo aqui, não vou mexer nele. Eu vou criar um segundo arquivo chamado urls.py. Assim como eu tenho minha URL geral, eu também vou ter uma URL para cada app, beleza? Então eu vou criar isso aqui a fins de organização de projeto. Beleza, eu estou aqui no meu Serializers. O que a gente vai fazer no Serializers aqui inicialmente? A gente vai criar, primeiro, o que são Serializers, né? Eu vou abrir aqui a documentação para a gente entender de uma forma mais clara. A serialização de um objeto, basicamente... Então, galera, serialização, o que é? A gente vai ter que aprender a serializar e deserializar as instâncias de objetos. Ou seja, a gente vai transformar um objeto com todos os valores dele em um JSON para poder enviar isso via API. O Django ele trata muito bem essa parte, beleza? Utilizando esse framework, que é o Django REST Framework. Eu vou criar aqui dentro do meu Serializers, vou voltar bem aqui no site para a gente ver uma coisa aqui. No site deles, eles mostram como você pode criar a sua classe de Serializer, certo? Ele mostra, deixa eu pegar um exemplo aqui, um exemplo que seja bem simples, que a gente vai estar utilizando aqui, acho que não é aqui não. Acho que na própria home dele aqui na instalação, ele traz pra gente o mais simples método de você criar um objeto e fazer a serialização. E Arthur, acho que não ficou legal essa parte toda, então tu corta a parte do site que eu falo do Serialize o que é. E eu vou começar a falar aqui dentro do projeto mesmo. Então, pessoal, Serializer, o que é? A gente vai aprender a criar instâncias de serializers. Corta, ficou estranho. Então, pessoal, aqui eu vou começar a criar uma instância para mim poder transformar meu objeto e encapsular ele como um JSON. Mas para isso, como eu estou trabalhando com modules, com Django, e o objeto ele tem atributos que utiliza dentro desse módulo, então eu preciso criar um serializer aqui, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou importar aqui do pacote REST Framework, eu vou importar os serializers e vou importar meus modules da minha app. Neste caso aqui, deixa eu verificar quais são. Endereço e cliente. Beleza. Opa, esqueci o import. Endereço, cliente. Importei os dois e agora eu vou criar minha classe que vai fazer esse encapsulamento. Eu vou trabalhar com endereço inicialmente. Então, endereço serializer. Eu vou atribuir aqui um nome. Então, endereço serializer. Beleza. E aqui dentro eu vou encapsular exportando, estendendo, na verdade, o serializer. Ou melhor dizendo, model serializer, já que eu estou utilizando um model aqui.
eu vou criar uma class meta, que ela vai servir de construtor para esse serialize. O que é que ele vai receber? Ele vai receber um model, certo? O model vai ser o de endereço, por isso que a gente utilizou o model serializer. E a gente vai receber fields, que são as fields, simplesmente são os campos de endereço. Tem um parâmetro interessante dessas fields, bem parecido com quem já trabalhou com os forms, certo? Que é quando eu posso adicionar as fields dessa maneira, utilizando uma lista, de uma maneira manual, certo? Eu posso adicionar também todos os campos, utilizando o all, um método especial do Python. E eu posso também fazer exclusões, por exemplo, exclude, posso trazer um exclude aqui e aí somente excluir alguns campos, beleza? E após excluir alguns campos, o restante das fields ele traz. Como eu não vou precisar tratar nada nesse primeiro momento, eu vou trazer todas as fields. Beleza? Então, basicamente é isso. Criei o meu encapsulamento de endereço. Basta eu fazer isso aqui, exportando, estendendo, na verdade, o model serializer. Beleza. Vou fazer a mesma coisa para cliente. Eu vou criar aqui cliente serializer. Vou chamar serializers.model serializer para a gente estender essa classe. E vou chamar meu método construtor. Vou passar meu model. E vou dizer aqui que ele é all. Beleza. Então, pessoal, isso aqui vai ser feito em cada app. Cada app vai ter... Cada classe, no caso, cada tabela de cada app vai ter o seu serializer. Certo? A gente vai trazer os campos e o seu model. Beleza, meu serializer da app cliente está concluído. Vamos para o nosso segundo passo, que é trabalhar as view sets. Eu não vou estar utilizando as view sets inicialmente, porque como eu quero trabalhar com extensão com os métodos HTTP totalmente separados, então eu vou utilizar estendendo diretamente a classe do REST Framework. Os métodos, quando eu falo de métodos HTTP, eu falo de o get, o post, o put e o delete. Beleza? Os 4 métodos aqui mais utilizados, que seriam eles: o de pegar, o de fazer o post, ou seja, enviar dados, cadastrar no banco de dados. Put seria a de edição, né? E o delete, que seria para deletar, né? Obviamente. Beleza. Eu vou fazer algumas importações aqui de acordo com a minha necessidade, mas inicialmente eu vou importar aqui, os models de cliente e endereço, e vou importar também os serializers que eu acabei de criar, cliente serializer e endereço serializer. Beleza, são as importações que eu acabei de criar, e na medida que eu for construindo a minha API, eu vou importando as minhas necessidades. Eu vou utilizar estendendo as class base views, certo? Não vou utilizar as classes, porque assim eu posso
controlar de uma forma mais fácil cada método. Primeiro eu vou criar uma classe chamada clientList. Essa classe ela vai ser uma classe de listagem, beleza? Todos os métodos que eu atribuir a ela vai se referir à listagem. E ela eu vou estender a API view. View, certo? Vocês podem importar utilizando o from REST framework.views e aí vocês podem importar ela aqui, API view, beleza? Se vocês segurarem o Ctrl e clicar no botão esquerdo do mouse, vocês podem ver o que a classe view tem, certo? De atributos que você pode estar utilizando, já que eu estou fazendo aqui um extend, né, dessa classe, essa importação para essa minha outra classe aqui. Ou seja, essa minha classe API view, ou essa minha classe clientList, ela contém todos os métodos da minha API Py aqui, entendeu? Minha API Py, API view, ela contém, ou clientList, ela contém todos os métodos da minha API view. Resumindo, eu vou criar aqui um comentário para a gente seguir como parâmetro. A gente vai fazer o getAll. O que é esse getAll? Ele vai pegar todos os objetos e ele vai fazer o post de um objeto. Por que eu vou atribuir apenas esses dois métodos para esse clientList? Inicialmente esse clientList aqui ele não vai trabalhar com nenhum tipo de obrigação na URL. Vai ficar mais claro quando eu criar quando eu finalizar essa classe e quando eu iniciar a minha segunda classe aqui, que vai dar suporte a essa aqui. Bem, essa clientList ela vai conter duas funções, como eu expliquei. A de pegar todos, ou seja, getAll, e a de fazer o post. Então, tirar o caixa alto aqui. Eu vou criar o primeiro método de get. Beleza. No meu get eu vou trazer o request como parâmetro. Beleza? E apenas ele. Eu vou criar aqui a instância de cliente e vou passar para minha instância de cliente o que eu vou necessitar tá trazendo. Nesse caso aqui, como é um query set, ou como é um get, então eu vou trazer o query set. O que acontece? Eu estou fazendo uma API de listagem e eu quero trazer todos. Então vou trazer todos aqui nessa API de listagem. Beleza? Só que quando eu estou trabalhando com API, eu tenho que encapsular utilizando o serializer que eu criei. E esse encapsulamento eu tenho que transformar ele em JSON, certo? Ou algum JSON que no caso do JSON é um dos tipos de arquivo que a API ela pode exportar, certo? Então eu vou fazer o serializer dele aqui. Então o serializer ele vai receber o cliente serializer que a gente acabou de criar anteriormente, e aqui eu vou passar o query set para ele fazer esse encapsulamento para mim. E eu vou passar um atributo chamado main, certo? Eu vou chamar ele de true aqui, ele é um booleano. Beleza. O que é que esse main está fazendo aqui? Significa que, como eu estou trazendo um query set aqui, então, e estou atribuindo ele a esse valor aqui dessa variável, então eu necessito transformar todos os valores dessa minha query set, beleza? Então vou setar esse valor main true aqui. E desse def get eu vou retornar um response e eu vou importar esse response lá em cima, beleza?
vai ser from REST framework ponto response import response. E a minha resposta vai ser simplesmente o serializer.data. Então, percebam, eu estou encapsulando, coloquei ela dentro dessa variável. Se eu der um print aqui, antes de eu vou deixar um print aqui, e aí a gente vai entender quando a gente criar o URL, beleza? Vamos criar o URL para a gente visualizar essa classe aqui. Eu vou importar aqui, eu vou criar aqui um URL chamado clientes. Eu vou chamar minha classe, eu vou atribuir ele um asView, já que como por que asView? Explicando por que eu estou utilizando esse parâmetro aqui. Percebam que eu estou criando uma classe, certo? E dentro da classe eu posso ter várias funções. Nessa primeira aqui eu vou criar um get. E logo em seguida eu vou criar a função de post aqui. Então, para mim conseguir acessar essas funções, eu vou passar esse parâmetro asView aqui. Se vocês quiserem entender mais ou menos como funciona adentro, vocês podem inspecionar as views internas, certo? Percebam que a minha API View ela tem aqui um class método, que é o asView, beleza? E aí ele vai estar trazendo todas as funções que eu atribuí, certo? Que são as funções padrões da minha API View. Beleza. Fiz aqui, vou colocar uma vírgula aqui no final. Vou lá na minha app principal e vou importar, fazer o include aqui da minha API. E beleza, no include aqui eu vou passar um path vazio, certo? E no include eu vou incluir dessa forma aqui, cliente.rs, ou seja, o nome da minha app e o arquivo que eu quero incluir. Opa, ele disse que não há módulo chamado cliente. Beleza. Como o cliente está dentro de uma pasta app, então eu vou ter que passar app aqui. Vou reiniciar meu servidor. Beleza, ele já deu certo aqui. Então, fiz aqui a importação, eu vou abrir meu navegador e vou tentar acessar essa URL. Minha URL de clientes, ele já traz client list, certo? Trouxe aqui aquele comentário que eu coloquei e está aqui o meu método get apenas, certo? E ele traz os outros dois métodos aqui que são padrões, mas ele tem apenas o método get aqui, no allow aqui, certo? Eu não consigo fazer nenhum cadastro, então aqui ele só traria uma listagem. Como não existe cadastro, eu trouxe aqui uma listagem vazia para mim. Voltando lá para a nossa view, nós vamos criar o post. O post é um pouquinho diferente, beleza? Mas a gente vai criar também fazendo uma função atribuída para ela. Então eu vou chamar request. Eu vou criar para o post um serializer, uma variável serializer, beleza? Eu vou receber cliente serializer e da mesma maneira que eu passei aqui em cima, certo? Um query set para ele fazer o encapsulamento, eu vou passar também para cá, só que eu não vou trazer um query set. Nesse outro momento eu vou trazer uma data, ou seja, eu vou trazer o que o usuário vai digitar nessa URL, ou seja, os dados. Eu posso pegar os dados através de request.data. Beleza. Agora eu faço uma verificação se ele vai ser válido. Então, se o serializer for válido, ele vai me retornar, ele vai salvar. Beleza, e ele me retorna um response.
Esse response ele vai conter o serialize.data. E eu posso retornar também um status, certo? Esse status é um parâmetro não obrigatório, é um parâmetro opcional. Você poderia também passar o status para esse response aqui. E esse status eu posso trabalhar ele da seguinte maneira. Eu vou importar aqui o beleza. Ele está dentro do pacote do REST Framework status. E ele vai servir simplesmente para mim atribuir algum status de cabeçalho. Ou seja, se o serialize for salvo, ou seja, se os dados estão corretos para todos os campos obrigatórios e não obrigatórios, eu vou salvar. Eu vou retornar a data do meu serialize, ou seja, os dados. E o status, o que vai ser o status? Vai ser o que meu HTTP vai me responder. Eu vou colocar HTTP 201 create, ou seja, eu vou responder que ele fez uma criação no meu banco de dados. Isso vai ser muito útil quando a gente estiver consumindo a API. E se ele não criar, ou seja, se ele não for válido, ele não vai criar, lógico, e ele me retorna os erros. E ele me retorna os erros. E o status aqui, eu vou definir um status personalizado também para ele. E eu vou colocar o 400. Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Pronto, 400 badge request. Então beleza, os métodos aqui já estão criados. Eu vou voltar para o navegador para a gente... deixa eu abrir aqui. Beleza. Se eu der um F5 aqui, ele já apareceu para mim aqui o content. Beleza. Ele me apareceu aqui de uma forma JSON. Então galera, eu vou abrir aqui meu navegador. E vou dar um F5 aqui. Pronto. Percebam que ele já criou aqui ó, o método post pra gente. Beleza? Com o campo aqui de content. E o post ele está em forma de JSON. Beleza? Vamos entender por que ele trouxe essa forma de JSON aqui. Tu pode deixar essa parte cortada aí também. Só vou dizer que é em forma de JSON e aqui a gente escreve o JSON. Não vou fazer o post aqui não. Só depois. Então galera, aqui ele abriu aqui a parte de post. E aqui eu tenho um tipo de post que eu posso tá fazendo. Eu vou escolher aqui o método de JSON. Certo? E nesse método de JSON eu vou criar o post utilizando essa maneira aqui. Vou trazer aqui um exemplo para a gente entender melhor como é que o JSON funciona. Beleza. O JSON ele é um dicionário, certo? Onde a gente vai estar enviando parâmetros dessa maneira aqui, certo? Utilizando as chaves. E eu posso também cadastrar de várias maneiras aqui. Quando o Arthur estiver depurando a nossa API, consumindo a nossa API, a gente vai entender mais ou menos como é que cada coisa funciona aqui, certo? Eu vou fazer um cadastro aqui, utilizando essas tags. Eu vou fazer um post falso aqui, para saber o que ele vai necessitar. Pronto. Ele já me retornou aqui vários erros aqui. Eu vou só copiar e aí eu vou substituir os valores. Beleza. Nome. Sexo 1.
Data de nascimento, eu não sei como é que ele vai pegar o padrão, mas vou tentar colocar dessa maneira aqui. Telefone, tipo, eu não me recordo. E o endereço. O endereço ele não vai ter campo, então provavelmente ele vai dar um erro aqui. Ó, ele deu um erro aqui no valor de endereço. E aí ele deu os erros aqui em cada campo aqui. Ele disse que não é uma string válida. Beleza, ele deu uns erros, provavelmente porque eu estou utilizando aspas duplas. E ele deu incorrect value porque eu não tenho ainda um endereço cadastrado. Tô enrolando demais, né, Arthur? Beleza, então já tenho aqui, pessoal, como vocês puderem ver, a minha classe que tem os métodos de get e post. Eu vou criar uma segunda classe porque além de ficar organizado, essa segunda classe ela vai ter obrigação de trazer na URL um ID, ou seja, eu vou ter duas URLs para fazer basicamente a mesma coisa, só que de formas diferentes. Ao invés de eu ter uma classe apenas para vários métodos, certo? Eu vou ter uma classe extra, onde ele vai ter na URL um parâmetro obrigatório. Então eu vou iniciar a construção dela aqui. Então, o nome dela vai ser cliente method object. Eu vou fazer a mesma coisa desse aqui, beleza? Vou copiar aqui. Opa. Vamos ver aqui o object. Eu vou fazer os métodos de get, só que agora vai ser get apenas no objeto. Beleza. Eu vou fazer o put e o delete. Esses são os métodos que eu vou atribuir aqui. Primeiro, para o getObject, eu vou ter uma função chamada getObject. Beleza? Ela vai trazer um atributo obrigatório, vou chamar de PK. E eu vou criar usando um try aqui para evitar qualquer tipo de erro. Ou, melhor dizendo, eu vou fazer com então, pessoal, aqui eu vou utilizar um try para tratar a seguinte condição. Eu estou trazendo um parâmetro obrigatório, um PK, ou seja, um valor, chamar ele de ID para ficar mais simples. Vou trazer um ID da URL, um parâmetro obrigatório, e vou passar ele para o meu cliente aqui, beleza? Utilizando o get. Então, o ID vai ter que ser igual ao ID que tiver na URL. Se ele tiver isso, se ele encontrar esse cliente, ele vai me retornar. Se ele não encontrar, ele vai causar uma exceção. Então, eu vou criar aqui um except. Beleza? E meu except eu vou retornar um raiz HTTP 404. Esse raiz, né? Falando errado aqui. O raise, basicamente, ele vai me retornar um erro, certo? De HTTP 404, ou seja, no cabeçalho do HTTP ele vai me retornar lá 404. Beleza? Então esse método aqui ele vai pegar o objeto para mim. Eu vou também construir o método
de get normal, igualmente como eu construí lá em cima. Eu vou receber o parâmetro obrigatório, pk, e o request. Beleza. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou atribuir o cliente, vou criar essa variável cliente, e vou atribuir o get object, passando o meu valor para o ID. No caso aqui não é pk, vou transformar eles em ID. Beleza, então o que é que eu estou fazendo? Quando eu chamar essa classe lá nas URLs e o meu objeto lá for get, ou seja, vou abrir aqui a página web. Quando eu tiver aqui nessa página, por exemplo, e colocar lá o URL e pressionar Enter, eu estou fazendo o método get, certo? Quando eu fizer esse método get, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar o parâmetro obrigatório ID, ele vai passar esse parâmetro obrigatório ID para essa outra função, onde vai ser tratada isso. Basicamente, eu estou apenas utilizando essa função getObject como uma função que eu vou tratar esse objeto. Ou seja, eu posso criar alguns outros tratamentos para minha função, para evitar eu fazer tudo isso na minha função get. Eu vou fazer o serializer. E aí eu vou instanciar o meu client aqui. Eu não preciso passar o parâmetro main aqui, porque é apenas um objeto. Lembrando, a gente está fazendo um get. Beleza? E eu vou retornar aqui um response. Apenas da data do serialize, ou seja, do cliente. Então, está feito aqui. Esse é o nosso método get. Faltam nossos dois próximos métodos, put e delete. Eu vou criar aqui o def put. Como parâmetro obrigatório, request e o ID. Beleza? Eu também vou fazer a mesma coisa. Cliente recebe self.getObject ID. E aí eu vou serializer. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou chamar cliente serialize e passar os parâmetros. Quais são os parâmetros que eu vou passar no caso do put, ou seja, da edição? Aqui seria para retornar um objeto. Seria para a gente pegar o objeto, aqui seria a edição. Aqui no cliente serialize a gente vai utilizar uma coisa parecida como se fossem os formulários do Django. A gente vai passar o cliente e a gente vai passar o data, que vai receber o request.data. E nesse momento eu vou fazer o seguinte: se eu estou apenas fazendo uma edição ou não, só chamei o método get para esse objeto com esse ID, ele também vai aparecer lá embaixo na página web essa caixinha aqui com todos os campos e valores, né, chaves e valores para aquele JSON que está cadastrado aquele objeto. Então eu posso mexer naqueles valores, ou seja, atualizar aqueles valores, fazer a edição, e eu estou instanciando o cliente para na hora de eu fizer o get, ele já trazer os valores para mim. E aí eu vou fazer o cadastro. Então, if serialize.isValid, eu vou salvar.
e eu vou retornar um response que vai ser o serialize.data. Se não for, eu vou retornar um response com os erros. No segundo momento eu vou utilizar status. Beleza? Bad request. Nesse aqui eu poderia utilizar alguns status, mas no HTTP eu acho que não vou ter algum status, por exemplo, de atualizado. Eu poderia passar um status, por exemplo, um status 200, certo? Que seria um status ok, ou algum outro status que seria parecido, mas atualizado, o HTTP ele não tem esse status, então eu vou passar ele simplesmente aqui, nenhum tipo de status. Beleza, nossa função de editar está concluída. A nossa terceira função vai ser o de apagar. Beleza. Então eu vou criar aqui o def delete. Eu vou passar o request, eu vou passar o ID. Eu simplesmente vou fazer o que? Eu vou pegar a função lá em cima, getObject, e vou passar o ID para ela. E eu simplesmente vou chamar a função de deletar e vou retornar apenas um response para o navegador, que é o status ponto ttp, acho que é o 204. Beleza, no content. Esse no content aqui é quando eu apagar o objeto, ele vai dar um refresh na página, e esse aí 204 ele vai dizer que não contém aquele objeto com aquele ID. Beleza, finalizei a segunda parte aqui da minha API de cliente. Por que eu manipulei em duas classes diferentes? Vejam que eu estou utilizando o get aqui e não estou passando o parâmetro obrigatório ID. Nesse segundo, eu estou passando um parâmetro obrigatório em todos eles. E estou utilizando esse getObject para evitar ficar copiando o mesmo dados, ou no caso aqui, criando a mesma funcionalidade dessa função para todos os métodos que eu estou utilizando aqui. Né? Percebam isso. Tem um detalhe que a gente vai aplicar agora nas URLs. A gente vai criar uma outra URL aqui. Eu vou denominar ela de cliente e vou enviar para ela um ID. Beleza. E aqui eu vou importar cliente method object. O que acontece? Na minha primeira URL eu não tenho esse parâmetro obrigatório ID. Se eu juntar todas as duas aqui no caso, que não tem esses parâmetros obrigatórios, com essas funções aqui, iria conflitar. Ou seja, eu não poderia passar dessa maneira aqui, porque iria dar erro quando eu fosse chamar o get. Principalmente quando eu fosse chamar um get dessa maneira aqui, para poder tratar lá na minha função, que ela traz exatamente apenas o objeto. E o post, eu poderia colocar aqui sem nenhum problema, porém é mais interessante eu colocar ele na minha listagem na minha list view, certo? Bem, vou salvar aqui, já criei minhas URLs, eu vou testar lá no site. Beleza, clientes, vou dar um F5, tá ok. Se eu colocar cliente /1, ele não vai encontrar. Beleza? TT ou not found. E vejam que ele traz aqui a opção de put e delete. Só que ele não vai retornar nada para mim, porque não existe esse objeto com o ID 1.
beleza? Então, basicamente, dessa maneira a gente já construiu a API de cliente. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai construir de endereço e fazer o nosso primeiro cadastro. E a partir daí, nas outras a gente só vai fazer a replicação. Para o vídeo não ficar muito demorado, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar todo esse código aqui e vou copiar ele e vou colar ele nessa segunda etapa aqui. Beleza, o que é que acontece? Vou separar mais aqui. Agora eu tenho dois códigos iguais aqui na página, né? Só que esse segundo eu vou personalizar para minha app de endereço. Então vamos lá. Eu vou criar aqui meu client list, endereço list. Onde tiver client, nesse primeiro momento eu vou transformar em endereço. E o serializer também. Então aqui na minha primeira função já está ok, endereço list. Percebam que uma vez você vendo bem detalhadamente como se monta uma API, como é que a API funciona, você vai conseguir trabalhar isso em qualquer modo. Fazendo os tratamentos necessários e de acordo com com o que você está querendo fazer. Beleza? Endereço. Aqui eu vou incorporar o cliente. Eu acho que não tem nenhum outro incorporando. Beleza, aqui eu vou chamar de endereço. E meu serializer, no caso, vai ser endereço serializer. Pronto, meu método get está ok. O port serializer. E cliente vai ser endereço. Beleza, pode dar um erro aqui. Está ok. E aqui eu vou apenas contornar. Se eu deixasse o nome cliente aqui, não teria problema, porque esse atributo aqui, essa variável, está fechada apenas essa função, no caso aqui dentro da minha classe. Então já criei a minha API de endereço. E em URLs eu vou incorporar ela aqui. Endereço serializer e endereço list. Eu vou copiar também as minhas funções aqui. Ou minhas visualizações de URLs aqui. Endereços. Endereço. Endereço list. Endereço serializer. Beleza. Opa, eu incorporei aqui errado sem endereço method object. Pronto. Agora está totalmente correto aqui minhas URLs. Eu vou abrir aqui meu RESTful meu, que eu vou agora endereços. Ele já abriu aqui endereço list, beleza, para a gente cadastrar. E o endereço /1. Pronto, isso aqui seria interno, né? No caso, seria o detalhe do endereço com o ID1. Vou abrir endereços aqui. Vou fazer um cadastro. Eu vou gerar um erro aqui para a gente pegar o que realmente ele vai necessitar para o cadastro. Então, pessoal, eu vou cadastrar aqui. Lógico, isso aqui vai ter uma maneira melhor da gente consumir utilizando o Postman.